Olá, Elisângela, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, e você? Tá bem, tudo bem. Então tá bom. Bom, então deixa eu começar aqui então. Bom, então boa noite a todos. Hoje eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. Estamos no Outubro Rosa e continuando na nossa sequência aí falando sobre as principais doenças, né, que envolvem a saúde da mulher. Hoje nós vamos falar sobre o câncer de colo de útero, né, uma doença muito comum. E hoje quem está com a gente aqui é a doutora Elisângela, médica ginecologista que trabalha aqui em Dourados e que vai participar desse bate-papo com a gente. Elisângela, por favor, se apresente aí para o pessoal, por favor. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a oportunidade, o convite que você me fez. E assim, meu nome é Elisângela, eu sou ginecologista aqui em Dourados, estou atuando aqui na cidade há 9 anos. Sou formada pela Faculdade UnoOeste, né, de Presidente Prudente, e a minha formação de especialização, né, de ginecologia e obstetrícia pela UFMS em Campo Grande. E faz 20 anos, exatamente daqui em 8 de novembro eu vou estar fazendo 20 anos de formada na formação acadêmica, né? E 18 anos de ginecologia. Que legal. Fomos formados mais ou menos na mesma época. Somos Um mais ou pouquinho. menos mesma idade. Eu sou 2 anos, formei 2 anos antes, então, só. Mas somos da mesma geração aí de médicos, né, Elisângela? Aham. Bom, vamos lá, então. Bom, como eu falei, né, eu acho que essa iniciativa do Outubro Rosa é uma iniciativa muito interessante, né? Ela já vem aí há mais de 2 décadas, né? Que inicialmente se discutia basicamente câncer de mama, mas hoje isso se ampliou bastante. Hoje a gente discute basicamente toda a saúde da mulher, né? Sim. Então hoje nós vamos falar sobre o câncer de colo de útero, É. né? Então, Elisângela, é importante a gente discutir câncer de colo de útero? Sim, com certeza, porque basicamente a paciente, assim, do começo da relação, da vida sexual, ela começa a procurar o ginecologista por causa do preventivo, né? Que no caso seria o rastreamento para câncer de colo de útero. Depois, mais para frente, que ela acaba procurando por conta do câncer de mama. Então, assim, a gente é bom que agrega, né, essa questão do outubro rosa a o rastreamento do câncer de colo de útero. É extremamente importante, porque apesar de ser uma coisa rara antes dos 30 anos, né? Mas é importante também porque acaba agregando essa conscientização, principalmente no Outubro Rosa, né? Uhum. O câncer de colo de útero, ele aí no Brasil, ele é o terceiro câncer mais comum em mulheres, né? Sim, Ainda morrem cerca de 6 mil mulheres por ano de câncer de colo de útero, né? Então é muito importante a gente discutir essa doença, né, Elisângela? sim, com certeza é. Aham, muito importante. Sim. Ok. Bom, então, vamos falar um pouquinho, né? A gente sempre começa aqui discutindo, né, as causas, né? E o câncer de colo de útero tem uma causa específica, né? Então, vamos Sim, falar um pouquinho sobre dessa as causas. causa, né? Aham, eu queria falar primeiro assim, exatamente o que é o câncer de colo de útero. Não é só Sim. assim, o tumor, começa já nas lesões precursoras, né? Tem algumas alterações celulares, com certeza a paciente não vai perceber, né? São lesões assintomáticas que a gente só pode só pode ver, só pode ser diagnosticado através do preventivo. Então, o câncer de colo de útero é um tumor que se desenvolve a partir de alterações celulares no colo do útero e essas lesões são chamadas de precursoras, né? Pré-câncer, digamos assim, e geralmente assintomáticas. Como você disse, o câncer de mama, no caso, seria a quarta posição no mundo entre as mulheres, a quarta posição de câncer, né? E o câncer de colo de útero ocupa a terceira posição no Brasil.
Então, assim, é uma coisa, uma doença muito importante, né? As causas, assim, fatores de risco, no caso. Primeiro lugar é a infecção persistente pelo HPV, né? Uma coisa muito comum que praticamente não, mais de 80% das mulheres hoje em dia são infectadas pelo HPV. Em algum momento da vida, ela vai ter contato com o HPV, mas não necessariamente vai desenvolver a doença, né? Além do HPV, nós temos um dos fatores principais é multiplicidade de parceiros. Multiplicidade de parceiros, multiparidade, imunossupressão, ou seja, paciente que tem uma imunidade baixa por conta de alguma doença, por conta de base que vai fazer a imunossupressão, também é um fator de risco para o câncer de colo de útero. E um fator importante que muitas pessoas, assim, às vezes acham que não tem nada a ver, é o tabagismo, né? O tabagismo, seja ativo ou passivo, digamos assim, né? A pessoa que convive diariamente com um tabagista também é um fator de risco importante para o câncer de colo de útero. A gente discute um monte de câncer aqui, né? E a gente sempre bate no tabagismo, né? A gente fala e sempre volta no tabagismo. O tabagismo é fator de risco para praticamente quase todos os cânceres, né? Então, a gente sempre tem que discutir isso. Exato. E, assim, as pessoas, ainda bem que hoje em dia as pessoas já têm procurado buscar um hábito de vida saudável, né? Já tem evitado menos, assim, evitado mais, quer dizer, o tabagismo. Mas na época, pelo menos na época que eu fazia faculdade, era bonito fumar, né? Hoje em dia já não, a gente já vê menos isso entre os jovens, não? Com exceção do narguilé, né? Que o narguilé, apesar de que muita gente acha que não faz mal, mas faz mal exatamente igual o cigarro comum. Exatamente. Bom, então, né, como o câncer de colo de útero tem uma característica muito interessante, que é uma causa por um vírus, né, por uma infecção, né? Então, eu acho que é interessante comentar um pouquinho mais desse vírus, né? Porque praticamente nós temos um câncer sexualmente transmissível, né? Então, acho que é interessante a gente falar um pouquinho desse vírus aí, né, Elisângela? Então, Vamos o falar um pouquinho. HPV é um vírus sexualmente transmissível. Existe mais de 150 tipos, né, subtipos, digamos assim, que são transmissíveis, mas assim, que são oncogênicos, eu estava dando uma lida, cerca de 40 são oncogênicos, né? Então, quer dizer, não são todos esses 150 tipos que vão causar o câncer de colo de útero. São cerca de 40 que são oncogênicos e alguns outros causa só verruga, essas coisas. Então, geralmente, 90%, mais de 80% das mulheres sexualmente ativas vão ter contato com o vírus durante a vida delas, né? Só que, graças a Deus, até 20% no máximo vai ter assim, contato com esses de alto risco e vão desenvolver alguma coisa. E aí, então, tem os outros, né, que causa as lesõezinhas, que são as verrugas, que também incomoda as pacientes às vezes procurar, doutora, será que esse que está causando a verruga aqui na parte externa vai causar um câncer? Não. O de verruga é só de verruga. Aí tem o outro que causa o câncer. Aí por isso a importância do rastreamento, né? E assim, a pessoa fica preocupada, às vezes, será que eu vou ter? Será que eu não vou ter? E sim, infelizmente a gente está suscetível a qualquer coisa, né? Só, assim, você ter uma vida com hábitos saudáveis, né? Alimentação saudável, evitar esses tipos de esses fatores de riscos, né? Que dá para evitar, porque tem alguns outros genéticos, essas coisas que não tem como evitar. Então, assim, ir fazendo os exames certinho acaba tendo uma melhora, né, no diagnóstico e evita ter problemas mais complicados futuramente. E aí, assim,
O HPV, 32% dos infectados são pelos subtipos de 16 e 18, que são os mais comuns. O subtipo 16 e o 18 são os que são responsáveis por 70% dos cânceres de colo de útero, né? Então, assim, mais de 90% das infecções por HPV regridem espontaneamente, graças a Deus, mesmo que seja infectado pelo vírus de alto risco, e é extremamente importante procurar o ginecologista para fazer isso, porque com certeza a pessoa por si só não tem como, né, saber. Desculpa pelo nervosismo, que a primeira live está meio complicada. Não, que isso, foi bem claro, foi bem claro. Bom, eu acho que o que a gente tem que discutir bastante aqui, né, Elisângela, é que tanto a infecção pelo HPV oncogênico, né, quanto as lesões pré-cancerosas do câncer de colo de útero são totalmente assintomáticas, né? Sim. Então, daí a importância enorme de fazer a visita anual ao ginecologista, né? Eu Sim. acho que esse é um ponto que a gente tem que bater bastante, né? Eu falo para as minhas pacientes, infelizmente, a infecção pelo HPV é totalmente silenciosa, né? Não vai ter corrimento, não vai ter dor, assim, no comecinho. Aí, quando começa a ter dor, ter corrimento, que começa a realmente incomodar, aí pode ter alguma coisa mais avançada. Mas, mesmo assim, ainda tem tratamento. Quanto mais precoce, né, mais fácil de tratar e ter 100% de cura. Então, mas assim, eu sempre falo, teve um corrimento com secreção, assim, amarelada, com cheiro ruim, tá tendo sangramento após a relação, tá tendo sangramento fora do período menstrual, não é normal. Então, tem que procurar o ginecologista. Não pode ficar, vai melhorar, vou esperar daqui uns meses. Não. Procura, não custa nada. Hoje em dia, o rastreamento é extremamente barato, né? Graças a Deus, é um exame barato e que a maioria da população tem acesso, né? E falando, né, nesse exame barato, né, a gente fala, né, o exame de Papa Nicolau existe há quase um século, né, e Exato. foi uma das maiores vitórias de saúde pública na história da humanidade, né, um É, câncer que era o que mais matava mulheres há 50, há 60, 70 anos atrás, hoje, nos países mais desenvolvidos, ele está totalmente controlado, né? graças. Mata muito pouca gente. E Exato. graças a um exame simples e barato, que é o exame de Papa Sim. Nicolau, né? Assim, sempre falo para as minhas pacientes, é um exame chato, é desconfortável, porque eu particularmente não vou falar para você, não sou assim, mais a pessoa que adora. Lógico, ninguém gosta de fazer preventivo, mas graças a Deus é rápido. É uma vez por ano só, dependendo do caso, né? As diretrizes agora preconizam com 2 exames negativos, você pode fazer a cada 3 anos, maravilha, né? Fazer preventivo a cada 3 anos. Então, assim, é uma coisa que é rápida, barata, é uma vez por ano, uma vez cada 3 anos, e previne muito problema lá na frente, né? O câncer de colo de útero, né, ele tem uma característica muito interessante, né? Agora eu falando aqui na questão como patologista, né? Que é o seguinte, tanto a infecção pelo vírus HPV quanto as lesões pré-cancerosas, né, elas se desenvolvem muito devagar, né, muito devagar mesmo. Então, leva às vezes 10, 15, 20 anos para a pessoa pegar um vírus HPV oncogênico e ter um câncer de colo uterino invasivo que pode matar a pessoa, né? Então, por isso a importância de você fazer o exame preventivo, né? Porque a gente localiza essas células alteradas muito antes da pessoa desenvolver um câncer, né? E o tratamento, quando descobre no início, é muito simples, né, Elisângela? Exato. Você faz às vezes, o tratamento no próprio consultório, né? Sim, graças a Deus, assim, eu nesses 20 anos de ginecologista, digamos assim, eu tenho
poucos casos de ter que encaminhar para um oncologista para fazer uma cirurgia um pouco mais invasiva. A maioria dos casos, porque assim, pelos estudos, né, Opa, a gente tem o deu uma cortadinha, Elisângela. pelos estudos. Alô? Oi? Oi, deu uma cortadinha na internet. Pode voltar um pouquinho. Ah, tá. Cortou um pouco a transmissão. Então, Agora já voltou ao normal. como eu estava falando, assim, nessa curta caminhada, né, como ginecologista, foram poucas as vezes que eu precisei encaminhar a paciente para o oncologista para fazer uma intervenção um pouco mais invasiva. A maioria a gente consegue fazer o diagnóstico de lesões precursoras, uma lesão de alto grau. Foram raros os casos que eu tive lesão de assim, um carcinoma in situ, né? Mas assim, eu falo da minha experiência porque eu atuo praticamente só na área privada, né? Então, assim, esse exame é extremamente assim, eficaz, né? O rastreamento. E ainda bem que o HPV assim, ele demora cerca de 10 até 10 anos para levar a uma lesão mesmo mais importante, um câncer. Então, a paciente tem a oportunidade de fazer o diagnóstico precoce e o tratamento tranquilamente. Só morre realmente quem, assim, de câncer de colo de útero, quem realmente não, assim, é que tem aquele tabu, não quer ir no médico, acha que tá tudo bem e vai levando a coisa, né, empurrando com a barriga, como diz assim. Deixa eu só fazer uma citação aqui. Tem alguns colegas ginecologistas assistindo aqui, né? A doutora Camila Cola, nossa colega aqui, está aqui com a gente. A Araceli também, que trabalha junto contigo lá, né, no consultório, está aí com a gente também. O Guilherme Shiraishi também está assistindo. Obrigado pela participação de todos vocês aqui, tá? Quem quiser ir fazendo pergunta, fica à vontade. Nós vamos ir conversando aqui sobre câncer de colo de útero. Bom, então, né, nós estamos falando dessa importância aí da prevenção, né? E dizer que hoje realmente, né, o exame de Papa Nicolau é um exame muito acessível, né, muito fácil e muito barato de ser feito, né? E então eu acho que o que nós temos que mais falar mesmo aqui é dessa grande importância da pessoa ir no ginecologista todo ano, né? Nós estamos em pleno Outubro Rosa, né? Então dizer que a mulher ela precisa ir, ela iniciou a vida sexual, ela tem que ir anualmente no ginecologista, né? Não só para a questão do câncer de colo de útero, mas para um monte de outras doenças, né? Que também ela pode estar prevenindo aí indo nessa ida anual ginecologista, né, doutora? Sim, eu sempre falo para as minhas pacientes, independente da diretriz, né, que a gente segue e tal, é bom ir pelo menos uma vez por ano para a gente conversar como é que está o anticoncepcional, como é que está o ciclo menstrual, se está tendo alguma dor, se está tendo algum desconforto. Não, vai lá, né? Não tem problema. Marca uma consulta, vai. Ainda que a gente não precise fazer a coleta todo ano, mas vale a pena conversar e tirar umas dúvidas. Tem paciente que às vezes marca consulta só para tirar dúvida. E eu falo, ó, melhor você vir marcar uma consulta do que procurar no Google. Porque o Google tem assim, o Google é ótimo, tem bastante informação, só que a paciente, né, que não tem um preparo acadêmico, essas coisas, não vai conseguir filtrar a informação que é confiável. E é melhor ir no médico do que ir no Google, né? O doutor Google é bom para outros casos, mas para a saúde, assim, não é o ideal. Com certeza. Ó, só agradecer aqui, ó, o doutor Elias, né, o ginecologista também está aqui, a doutora Rosemary Montiel Scherer também está aqui, o doutor Gabriel Ikegiri também, obrigado por tá participando aqui. Poxa, bastante gente aí, estão prestigiando a gente hoje. Oh, Ibope, Além o do, Ibope tá além, preparando. tá vendo? Muito legal. Bom, então, vamos lá. Outra coisa que eu queria conversar aqui contigo, né, é dessa metodologia mais nova que é a citologia em meio líquido, né? A gente, aqui em Dourados, a gente já trabalha com a citologia em meio líquido desde 2011, né?
Quando eu trabalhava lá no LAPAC, e eu, na época, como diretor técnico, a gente fez a implantação, né, da citologia em meio líquido, e hoje todos os laboratórios da cidade trabalham, né, com o meio líquido, né? Então, eu acho que é um avanço, né, uma metodologia mais moderna, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é legal o pessoal entender um pouco sobre isso também, né? Eu também, eu lembro eu exatamente lembro de você porque você me apresentou o meio líquido aqui logo, eu cheguei em Dourados em 2012 e em 2013 teve um simpósio no Santa Rita, você me apresentou a tecnologia, já conhecia, tal, só que eu não usava muito lá no Mato Grosso onde eu atuei. Então, assim, é extremamente útil, né, porque a gente não precisa chamar a paciente para uma recoleta no caso de precisar de um PCR de HPV, de um PCR de umas bactérias que são sexualmente transmissíveis, né? E assim, ele é assim, a falha em relação ao meio o convencional, que era a lâmina, é praticamente nenhuma. A chance, como eu assisti o outro colega falando lá do BD, a chance da gente não conseguir uma coleta boa no meio líquido é praticamente zero. Tem que ser muito ruim para não conseguir nada, né? Mas é extremamente útil. E assim, é aquela coisa de, o paciente reclama, doutora, vou ter que colher de novo para fazer um PCR de HPV, para pesquisar outras coisas. Aí é complicado. E graças a Deus o meio líquido veio assim, agregar, né, qualidade nisso, porque é só a gente ligar para o patologista, o colega faz isso, pede, pesquisa tal coisa, né? E assim, eu abomino o outro método, mas assim, dependendo do caso, dependendo do serviço, a gente acaba tendo que fazer o uso do outro. Mas eu sempre falo, eu oriento a paciente quanto a isso, né? A qualidade do exame, a gama de agentes que a gente pode estar pesquisando no meio líquido é excelente, é excelente. Então, né, até para explicar, né, para o pessoal, né, que o método tradicional, descrito lá por Papa Nicolau, a gente colhe as células, né, e passa numa lâmina. E nesse caso do meio líquido, a gente preserva essas células num meio líquido, né? E a grande vantagem disso é que essas células ficam, você preserva o DNA, o RNA dessas células, o DNA dos agentes infecciosos. Então, você consegue, além de ter uma qualidade muito melhor das células preservadas nesse método, né? Então, para a gente que é patologista, a gente consegue ver muito mais detalhe celular. Todo esse DNA preservado permite a gente fazer uma gama de exames complementares, né? Na mesma amostra. Então, isso leva realmente a um aprimoramento de um método que já era bom, né? E aqui eu sempre falo que a citologia em meio líquido ela é excelente, ela melhora a qualidade. Quem tem acesso a ela tem que usá-la, ela dá um upgrade muito bom, mas eu acho aqui que a gente tem também que falar, né? Porque o pessoal que é atendido na rede pública ainda usa o tradicional, né? E a gente também não tem que falar mal do método tradicional, porque foi ele que controlou o câncer de colo de útero, né? Então, dizer assim, se você tiver a oportunidade de fazer o meio líquido, é muito melhor. Mas se não tiver, faça o tradicional, porque o tradicional também resolve muita coisa, né, Sim, Elisângela? com certeza. Só que assim, a gente tem que saber fazer a coleta certinha, fazer a lâmina, porque às vezes você, na pressa, assim, faz lá rapidinho, acaba tendo que fazer coleta novamente, né? E aí é uma coisa desagradável para a paciente, né? Perdão pelo abomino, né, do método, mas realmente Não. temos que agradecer que foi esse, né, esse método que ajudou muito a saúde feminina, mas assim, a primeira coisa a gente tem que saber fazer uma coleta boa. Aí, dependendo dos os serviços de residência, pelo menos que eu estudei, eles ensinavam bem fazer uma coleta, tanto de Papa Nicolau quanto uma coleta, uma biópsia, essas coisas, sempre mandar um material bem confeccionado para o patologista, porque é fundamental, né, com base nesse material que eu vou enviar, que eu vou ter que tomar conduta, né? Então é isso aí.
Então, e aqui no Artemis, né, desde que a gente implantou aqui o laboratório, né, o Artemis, a gente trouxe uma metodologia de meio líquido, que é a metodologia da BD, do Schultz, né, que é uma metodologia, assim, muito interessante, porque além dela ter todas as vantagens que as metodologias de meio líquido têm, né, dessa lâmina mais limpa, dessa possibilidade de fazer os diversos exames complementares, né? É um método que, por usar o enriquecimento celular, ele deixa a lâmina muito, muito, muito limpa, né? E acaba favorecendo muito isso, né? E também o fato daquela escova que você consegue destacar a escova e aproveitar todo o material na coleta, né? Então, realmente é um método muito interessante. E aí eu até falo que as pessoas que tiverem interesse em conhecer, em saber um pouco mais, nós estamos aqui à disposição aqui no Artemis, né? Sim. Bom, Elisângela, vamos lá. A pessoa colheu o exame de Papa Nicolau, né, e veio alterado, né? Veio uma alteração lá, uma lesão pré-cancerosa. O que acontece com essa paciente? O que a gente tem que fazer com ela? Bom, primeiro a gente tem que avaliar a idade da paciente, o tipo, tudo é assim, hoje em dia é tudo muito individualizado. Não é mais uma receita de bolo. Ah, deu tal, a gente tem que fazer tal coisa. Não. Hoje em dia a gente vai analisar a idade da paciente, o estilo de vida da paciente, o que deu nessa alteração. Na maioria das alterações que vem, a gente não faz nada, né? Dependendo, se for uma paciente, por exemplo, com menos de 25 anos. Tudo bem que as diretrizes dizem que a gente não deve coletar Papa Nicolau numa paciente com menos de 25 anos. Só que eu, particularmente, como pessoa médica, né, não tenho nada, não estou falando nada do que está escrito no livro agora. Eu não consigo fazer isso. A paciente apareceu no meu consultório. A primeira relação dela foi lá com 15 anos. Eu não vou conseguir chegar a paciente com 20 e pouco, 20, menos de 25 anos, digamos que 22 anos. Eu não vou conseguir coletar, vamos esperar até o 25 anos para coletar. Não. Eu geralmente coleto com 3 anos de atividade sexual, eu já faço a coleta. Tá. Veio uma alteração, a gente aguarda, dependendo da alteração, se for uma alteração de tipo uma lesão de baixo grau, tá? Que é uma lesão, digamos assim, leve, né? Leigamente falando, né? Uma lesão leve. A gente vai repetir daí um ano. Né? Como essas lesões demoram um certo tempo para evoluir, daqui um ano dá para repetir tranquilamente, né? Não precisa ficar preocupado. Agora, se uma paciente veio com menos de 25 anos com uma lesão de alto grau, eu encaminho para a colposcopia. Né? Aí, dependendo do que vier na colposcopia, a gente vai tomar conduta, que tem um leque grande também para a gente fazer, ter o que fazer. Se a paciente tiver entre 25 anos e 64, não, 25 a 30, aí são outra conduta, de 30 até 50. Então, vai assim, vai estratificando, né? Está muito individualizado. Então, é fundamental a paciente fez o exame, procura o ginecologista que ele vai estar habilitado para estar tomando a conduta certinho. Mas aí, por exemplo, pode falar. O que é a colposcopia? Explica para o pessoal aí, que acho que tem gente que não sabe o que é uma É. colposcopia. A colposcopia é um exame parecido com o Papa Nicolau, é exatamente a mesma posição, o mesmo material, só que o médico habilitado a fazer esse exame vai com uma lente de aumento que vai analisar o colo do útero, né, com essa lente de aumento e aplicar alguns reagentes no colo do útero que vai revelar se tem a presença sugestiva de HPV, algumas lesões, né, que tem tem as características, as lesões do HPV, que só é possível ver através desse exame, que é com a lente de aumento, né, que a olho nu a gente não consegue ver, aplicando esses reagentes e com a lente lá direto no colo do útero, ele vai ver algumas alterações. E se tiver essa alteração, vai ser feita a biópsia para mandar para o patologista para analisar se realmente é alguma coisa que seja uma lesão pré-cancerosa
ou às vezes pode ser só uma inflamação, alguma bactéria, essas coisas. É isso, basicamente. Legal. Isso é interessante, né? Porque a biópsia também vem aqui para o laboratório, né? Também vai para o laboratório de patologia. A diferença é que o Papa Nicolau a gente vê células isoladas, né? A gente raspa lá o colo do útero, a vagina, e a gente vai olhar as células isoladas. E quando você tem essa alteração e você precisa fazer a colposcopia e a biópsia, aí você vai retirar um fragmento e eu vou analisar aqui no laboratório o pedaço do colo do útero que a ginecologista lá achou suspeito na colposcopia. E aí eu vou confirmar se realmente aquela lesão suspeita no Papa Nicolau tem realmente ali ou não, né? E aí, baseado nessa biópsia, que a gente vai saber exatamente qual o tipo de lesão, se é realmente uma lesão de baixo grau, uma lesão de alto grau, ou já é um câncer, né? Para poder fazer realmente a conduta médica daí para frente, né? Exato. Uhum. Isso, esse relacionamento médico, ginecologista e patologista é extremamente importante, porque às vezes o que a gente está vendo ali na colposcopia nem sempre vai ser o que vai vir o resultado do patologista, né? Eu acho importante isso. Hoje em dia a gente tem mais esse contato, esse feedback, conversar, fulano, eu achei tal coisa e tal, que nem você faz sempre com a gente. Porque antigamente a gente não tinha muito. Patologista a gente via nas festas, né? Mas a gente quase não conversava. Ou às vezes, quando vinha uma coisa muito absurda que a gente ia falar, a gente ligava, fulano, que é isso, né? Mas hoje em dia, ainda bem que tem esse feedback, essa aproximação maior, né? A gente brinca que o patologista é aquele que fica escondido no porão do hospital, que ninguém sabe onde ele está, ninguém sabe quem ele é, né? Agora a gente dá mais as caras à tapa aí, mas era aquele hoje em ficava dia, escondido. até os pacientes andam querendo conversar com os patologistas. Sim, sim, sim. Tem vários que vêm conversar comigo aqui, tirar dúvida, né? E eu acho isso importante, eu acho que essa relação da gente também com o paciente também é importante, né? Porque às vezes tem coisa que a gente não consegue explicar para um paciente, o patologista já tem uma facilidade maior de explicar, de falar e tal. Mas é interessante, porque antigamente os pacientes nem sabiam o que era patologista, sabia nem se era médico, né? Exatamente, exatamente. Então, Elisângela, aí tá. Então, se a paciente tiver uma lesão de alto grau ou um câncer, na maioria das vezes você acaba encaminhando ele para um serviço de oncologia, né? Como é que você procede aí com esses pacientes? O que normalmente acontece com esses pacientes, então? Olha, a lesão de alto grau, quando vem realmente o diagnóstico firmado do patologista, é uma lesão de alto grau. Eu faço o tratamento, no caso seria a conização, que é a retirada de um cone, literalmente um cone do colo do útero, e encaminho para o patologista, porque também essa lesão pode acabar vindo um câncer, né? Se vier realmente um diagnóstico fechado de um câncer, aí eu encaminho para oncologia. Eu encaminho assim para minha segurança e para a segurança do paciente, porque aí vai ser avaliado a extensão da lesão, vai avaliar todo o contexto da paciente, idade, multiparidade, essas coisas, que vai abordar o tratamento melhor. Se tirar o útero, se fizer só um tratamento menos agressivo para manter a vida reprodutiva, essas coisas. Então, até lesão de alto grau eu trato. Aí, no caso, se vier um câncer, aí eu encaminho para a oncologia, que eu acho mais adequado, né? Mais seguro, tanto para mim quanto para a paciente. Legal. Ô, Elisângela, e a paciente vai no consultório da ginecologista para colher o Papa Nicolau. Quais os cuidados que ela tem que ter, que preparo que ela tem que ter,
quando que pode colher o Papa Nicolau. Acho que isso é muito importante passar também para o paciente, né? Sim, é extremamente importante, porque a maioria, assim, não sabe. Às vezes vai no ginecologista, a gente pergunta, quando que foi a última relação? Ah, foi ontem, doutora. Eu falei, então nós vamos ter que remarcar, porque não podemos coletar. É o ideal pelos livros, né, pelo curso de colposcopias, essas coisas, tudo. São 3 dias sem relação sexual. Então, eu sempre falo, 3 dias sem ter relação sexual, de preferência após o período menstrual. No período pré-menstrual não é o adequado, alguns dias, né, depois do período menstrual. E relação sexual realmente 3 dias sem, mesmo que seja com camisinha, porque elas falam, ah, mas eu tive com camisinha. Independente de com camisinha, sem camisinha, é 3 dias. É melhor remarcar para avaliar bem esse colo do útero, para não ter nenhuma interferência externa, né? Para a gente ver certinho se as células está tudo ok, do que ficar, às vezes, vou aproveitar que já estou aqui mesmo, não vou coletar. Não, vamos fazer certinho para não ter falso positivo ou algumas outras coisas aí. Uhum. Outra coisa que eu acho que, já que o nosso objetivo principal é falar de prevenção, né? E nós estamos falando aí do Papa Nicolau, acho que a gente tem que falar também da vacinação, né? A importância da vacina do vírus HPV, né? O pessoal tem se vacinado, Elisângela? Olha, as pacientes que eu vejo, assim, que eu atendo na faixa de 30 anos para cima, são poucas. Poucas. Agora, Uhum. essas que já pegaram a fase da vacinação pelo governo, a maioria já tem, pelo menos uma vacina, elas já tomaram. Mas as de 30 para cima são poucas. Algumas tomaram porque o ginecologista indicou, fez na rede privada e tal, mas elas ainda reclamam por causa do preço. Realmente o preço não é tão acessível, é cara. Mas assim, eu sempre fiz, gente, é mais importante você prevenir do que remediar, porque, como diz o ditado, né? Porque o Papa Nicolau não é mais prevenção, é rastreamento. Então, eu vou pegar uma lesão. A vacina não, a vacina já vai prevenir. Se você tomou a vacina, você pelo menos já vai ter a proteção contra o vírus 16 e o 18, que são os oncogênicos, e os outros dois, que são o de baixo risco. Mas como já na época do lançamento, eu peguei o lançamento da vacina, né? Que protege por reação cruzada e tarará. Então, assim, eu sempre friso que é extremamente importante, mesmo que já tenha passado da fase da adolescência, até para paciente de 35 anos, geralmente eu ainda recomendo, se ela não teve contato, né, mas também não vou ficar fazendo teste à torta e à direita para ver se teve ou não, mas se não teve nenhum exame comprovando e tal, se não teve nenhuma lesão, vacina, né, não faz mal. Mal não vai fazer, só vai fazer bem, né? E outra coisa que acho que a gente tem que falar, né? A vacina é importante, ela protege dos mais comuns, mas não exclui a necessidade de continuar fazendo o Papa Nicolau anualmente, né, Elisandra? Sim, com certeza. Ela vai proteger, só que tem que fazer todo ano, pelo menos agora, algumas pacientes, né, tem indicação para fazer todo ano. O rastreamento, fazer o Papa Nicolau, não vai excluir. Ah, não, só porque eu tomei a vacina, eu não vou fazer mais o Papa Nicolau. Ou então eu não vou fazer o Papa Nicolau, então não vou fazer o Papa Nicolau e não vou tomar a vacina. Não, uma coisa não substitui a outra, né? São muitos tipos, né? São quase 40 tipos de HPV oncogênicos e a vacina só protege contra 2 ou 3, se eu não me engano, de alto risco, né? Então, você Então, protege contra os mais comuns, mas não contra todos, né? Então, você precisa continuar exato. fazendo o preventivo, né? Aqui tem um Sim, comentário aqui, ó, um comentário internacional aqui, ó. Não tem o nome da pessoa, tá só ligado em você aqui. Ela falou que essa vacina em Portugal é dada gratuitamente a partir dos 13 anos de idade. Então tem alguém assistindo a gente lá em Portugal. e E aqui no Brasil. Hã? é minha prima, ela chama Gisele, ela tá assistindo aqui, ela tá assim, até lá, eu acho que já é quase meia-noite, 1 hora. Ela falou: ah, não, eu vou assistir, eu quero ver você.
Que legal, que legal, que legal. Muito bom. Aqui no Brasil hoje está se vacinando por volta dos 9 anos, né? É 9 a 11 anos, né, a vacina, né, Elisane? Para meninas é de 9 a 13 anos. 9 a 13 anos na Uhum, rede pública, né? São duas doses. Uma dose aplica no dia X e a próxima 6 meses após. Mas na rede privada, eu prescrevo as 3 doses, como foi preconizado no início pelo laboratório, né? As 3 doses para completar o esquema, mas as 2 doses protegem igualmente, né? uhum. Legal. E a gente tem que falar, né, da segurança dessa vacina, né? Porque teve uma época aí que estavam falando muito mal dessa vacina, que estava dando reação, que eu não sei o quê, mas é uma vacina extremamente segura, né? E que deve ser feita, né? Deve ser estimulada as pessoas realmente a se vacinarem, né? Inclusive os meninos, né? Sim, os meninos também estão sendo vacinados, se eu não me engano, de 11 a 13 anos também. Né? Não é só a Uhum. mulher, né? O menino também, porque o homem transmite. Ele pode até, assim, tem casos de câncer de pênis causado pelo HPV, mas mais raro do que o câncer de colo de útero. Mas, de qualquer forma, ele é um transmissor, então é o ideal que ele seja vacinado também. E realmente, no começo, que eu lembro, nossa, o pessoal não queria saber da vacina do HPV, teve essa especulação que teve reação e tal, mas é como a do Covid também, né? Também Uhum. todo um contexto ideológico em torno da vacina. Mas hoje a gente vê que a vacina Exato. realmente é segura, né? A vacina do Legal. HPV é segura. E- Deixa eu dar um recado aqui, dizer que ó, quem entrou depois ou quem perdeu o final ou assistiu parte da nossa live, essa live vai estar gravada no tanto aqui no IGTV do Instagram, quanto no nosso canal do YouTube a partir de amanhã, tá? Então, quem quiser assistir essa live inteira, pode ir lá no nosso canal do YouTube. Lá no nosso canal do YouTube já são acho que 34 lives de vários temas que nós já fizemos. Então tem bastante informação lá. Então, quem quiser saber mais sobre outras doenças, sobre outros cânceres, sobre outras situações de saúde, lá no canal do YouTube do Artemis nós temos essas informações, né? Bom, estamos chegando no final da nossa live aí, né? Qual que é o principal recado que você deixa, Elisângela, para as mulheres aí que assistiram a nossa live sobre o câncer de colo de útero? Bom, o principal recado é que o câncer de colo de útero é extremamente silencioso nas suas lesões precursoras. Então, é fundamental que você visite o seu ginecologista uma vez por ano. Nem que seja para ir lá conversar, né? Ir lá para conversar. Tá na idade de fazer a coleta? Vamos fazer a coleta. Não tá na idade? A gente faz um exame ginecológico. Se já tem a vida sexual ativa, faz o exame ginecológico. Se não tem, pelo menos conversar, ver como é que tá o ciclo, a vida sexual, essas coisas, né? Então é fundamental, porque é muito mais barato você prevenir do que depois acabar tratando uma doença. E não é só o câncer de colo de útero também, tem infinitas, né, alterações ginecológicas e tal, que só o ginecologista que é o ideal para a gente, para poder esclarecer. Evitar procurar no Google, porque as minhas pacientes, às vezes, elas vêm com uma lesãozinha de baixo grau, procura lá no Google, vem se descabelando, porque viu um monte de coisa feia. Falei, gente, o Google só tem coisa feia. Vem aqui no médico, a gente esclarece. E a maioria, depois que conversa, que eu explico e tal, sai aliviada. Né? Então, é fundamental. Uma vez por ano só, não precisa ir todo mês. É só uma vez por ano e nem sempre vai precisar da coleta, né? É uma coisa assim que é extremamente importante. É isso que eu deixo para o A pessoal que gente está. tem que tirar esse estigma, né, de que câncer é igual a morte, né? Hoje o Exato. câncer, ele é extremamente curável, né? Mesmo quando você tem o câncer já diagnosticado, já invasivo, ele ainda tem uma grande chance de cura, né? Não, Então, eu acho que tirar esse estigma, né?
dizer que Exato. quantas mulheres aí vencem câncer de mama, que é mais grave até que o câncer de colo de útero, né? Câncer de ovário, né? Entre outros, né, Elisângela? Aham, com certeza. O câncer de colo de útero, assim, é extremamente, tem, assim, tem um prognóstico muito bom. Hoje em dia é difícil a gente ver a paciente da parte privada ou até as pacientes do serviço público também, que fazem os exames certinho todo ano, essas não vão morrer de câncer de colo de útero. Agora, assim, a gente falou, a gente tem que deixar aquele tabu da época das nossas avós, que não iam de jeito nenhum no ginecologista, né? Que tinham medo, tinham vergonha. Então, hoje em dia, não. Você tem acesso mais fácil, tem condições de ir, vai, uma vez por ano, não custa nada. É chato, é chato. O exame ginecológico, não vou falar que é gostoso, não, né? Não é, é desagradável e tal, mas previne muita coisa. É extremamente importante. E deixar claro aqui também, né, que ginecologista e exame de Papa Nicolau você tem nos postos de saúde pela rede pública, né? Então Exato. não tem essa também de dizer, ah, eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta, né? Tem acesso na rede pública aqui de Dourados, você tem ginecologista e tem acesso ao Papa Nicolau, né? Tem, sim, com certeza. Ó, a tua prima que está perguntando se ela pode fazer uma pergunta. Pode, né? Por Claro, favor, fique à vontade. Bom, deixa eu só falar um negocinho aqui. Daqui a pouco ela manda a pergunta, a gente responde a pergunta dela. Bom, então, pessoal, aqui no Artemis a gente montou um laboratório super organizado, super estruturado para fazer todo esse atendimento à mulher. Então, aqui a gente tem o Papa Nicolau em meio líquido, a gente tem toda a estrutura com retaguarda para fazer todos os exames para o vírus HPV, para o vírus da herpes, para várias bactérias causadoras de doenças infecciosas, chamadas doenças sexualmente transmissíveis, né? Fazemos as biópsias de colo de útero, avaliamos as peças cirúrgicas, né? Quando a pessoa tiver que fazer uma cirurgia do câncer de colo. Então, se você precisar de algum exame, pode nos procurar aqui. Nós estamos aqui na esquina da Elda Bergo Duarte com a João Vicente Ferreira, próximo ao Pax Primavera, esperando vocês aqui se vocês precisarem. E se quiserem vir aqui bater um papo comigo, tirar alguma dúvida, pegar alguma... Bom, vamos encerrando então. Elisângela, o pessoal que quiser ir atrás de você, precisar de uma consulta, fala aí onde que eles encontram você, onde é que é teu consultório, fala um pouquinho disso daí para a gente divulgar aí você também. Ó, Ah, aqui, sim. peraí, antes disso, aqui, ó, chegou a pergunta aqui, ó. Chegou a pergunta aqui, ó. Após uma esterectomia, qual é a frequência que você deve consultar o ginecologista ou já não é preciso mais depois da esterectomia? Ah, tá querendo se livrar do ginecologista. Não. Depois que tira o útero, ainda tem as mamas. Ainda tem as mamas, tem que ir no ginecologista todo ano. Agora, quanto ao preventivo, não é necessário mais todo ano. Eu geralmente uma vez a cada 3 anos é suficiente, porque ainda existe a possibilidade de ter câncer na vagina, do canal vaginal, mas é extremamente raro. Então, não há necessidade da coleta anual. Mas tem que ir no ginecologista fazer a mamografia. Legal, legal. Então, Elisângela, Certo? vamos lá, onde que você atende lá? Então, eu atendo na clínica do Hospital Santa Rita e também atendo no meu consultório particular, que fica exatamente do lado da clínica do Santa Rita. Tá? Eu não faço a parte privada, eu não faço a parte pública, quer dizer, eu só atendo na rede privada, e tenho meu consultório particular e atendo no ambulatório do Santa Rita. Atendo também no Acesso Saúde, onde a gente tem a parceria com vocês do Artemis. Também lá, que a gente atende lá, os exames de lá também, a gente tem essa parceria, né, Elisângela? Sim, lá Então, tá. bem importante lá também, porque a gente tem acesso a outras pessoas, né, da parte mais, digamos que carente, que às vezes não consegue ir consegue não, vai no posto de saúde, só que demora um pouquinho mais o resultado, então elas
querem um pouquinho, quer uma agilidade no processo, aí a gente auxilia, né? Legal. Bom, pessoal, então, assim, queria agradecer demais a presença de todos que participaram. Teve uma audiência enorme, né? Vários colegas também prestigiaram a gente. Fiquei muito feliz dos colegas também terem participado. E agradecer demais, Elisângela. Obrigado mesmo pela sua participação. Fiquei muito contente. Acho que nós conseguimos transmitir bastante informação aí para as pessoas que assistiram, né? E por favor, vamos fazer a nossa despedida aí para a gente encerrar a live. Tá, ok. Eu agradeço muito o convite. Também fiquei feliz, né, por participar, um pouco nervosa, mas eu acho que eu consegui transmitir um pouquinho do que eu sei, do que eu faço no dia a dia. Muito obrigada a todos. Então tá, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram da live. Toda quinta-feira a gente está aqui, sempre falando de assuntos interessantes aí, principalmente esse mês no Outubro Rosa, né? Então é um mês voltado para a saúde da mulher. Então a gente se cuidem, tá? Tem uma live lá sobre câncer de mama também que a gente já fez. Então é muito, muito, muito importante a mulher se cuidar, ir no ginecologista anualmente, fazer os seus exames preventivos, né? E estamos aqui à disposição se vocês precisarem. Então, boa noite, obrigado, tá? E até semana que vem.